Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar, será que é o momento perfeito para aportar pesado nas ações do Banco do Brasil? Porque, pessoal, o Banco do Brasil de lá para cá tem trazido para nós algo que a gente chama de tempestade perfeita. Aumento da inadimplência no agronegócio, queda de resultados, múltiplos do banco extremamente comprimidos. Não é à toa que quando você pega aqui as ações do Banco do Brasil já vem caindo desde o seu último topo mais de 25%. E geralmente quando há esses cenários de queda expressivo, ele engata uma recuperação bem interessante. Então será que agora é o momento de ficar de olho em Banco do Brasil e até mesmo aportar pesado? Para você que não sabe, o Banco do Brasil é a maior posição da minha carteira de ações. Eu venho acompanhando de perto aqui os balanços dos últimos trimestres e sim, o banco tem tido queda na lucratividade, queda de resultados, mas eu acredito que isso aqui é totalmente pontual e pelo menos a gente já tem alguns sinais de recuperação já para os próximos trimestres em diante, abrindo uma boa janela de oportunidade neste patamar de preço. Lembrando, obviamente, que nada se trata de recomendação. E para você que ficar comigo até o final desse vídeo, eu vou citar um segredo do Banco do Brasil que poderia fazer ele subir aí mais de 100% na cotação e retomar com ótimos pagamentos de dividendos olhando para o futuro. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. E claro que eu já tenho aí, né, as ações do BB há bastante tempo. Eu comecei a comprar ações do Banco do Brasil lá no ano de 2022. Foi quando eu comecei a fazer minhas primeiras compras aqui no banco. E de lá para cá, eu já venho acumulando uma rentabilidade total de mais de 98%. Se eu coloco isso aqui em taxa anual composta, né, desde quando eu comecei a comprar as ações do Banco do Brasil, mesmo com toda essa queda, mesmo com toda essa crise, eu estou com uma rentabilidade positiva. Se eu pego de 4 anos para cá, o banco tem me dado 18,62% ao ano na média, isso com a grande queda. Claro que se a ação retomar para o valor patrimonial, essa rentabilidade pode aumentar para 158% ou até mesmo mais, né? E aí minha rentabilidade poderia ser de 26% ao ano na média. Essa é a diferença de você comprar barato. Você aumenta a sua expectativa de retorno. É para isso que a gente gosta de comprar barato uma ação, para você ter um retorno, né, mais elevado, tanto em valorização como bons pagamentos de proventos. E geralmente, pessoal, nessas ações mais cíclicas como o Banco do Brasil, os momentos perfeitos de compra, não diria perfeito, até porque a gente não sabe adivinhar o fundo de nenhuma ação, mas pelo menos você, por aproximação, tentar chegar num preço bacana para aportes e também para receber bons dividendos e se aposentar no futuro. São nos momentos de incerteza, de dificuldade, que é o que o Banco do Brasil tem passado agora. E não é aquela empresa pique Itaú, né? Que fica sempre dando resultado bom, crescendo todo trimestre, crescendo todo ano, até porque ele tem as suas limitações muito por conta do agro, né? Que faz com que o balanço seja uma montanha-russa. Perceba ali, ó, que no ano de 2022 o Banco do Brasil ele teve um boom de commodities, né? Pelo menos de maneira temporária no agronegócio. Então fez com que o lucro do banco saltasse de 19 bilhões para os seus 29,8 bilhões e assim cresceu para 33 bilhões em 2023. E esse boom continuou por uns 4 anos aqui, que foi justamente a época quando eu comecei a comprar o banco. Agora, de lá para cá, o banco tem se enfrentado uma dificuldade. Só que isso daqui já não é a primeira vez que acontece. No passado, o Banco do Brasil já enfrentou outras crises avassaladoras, como no ano de 2015, no ano de 2013, no ano da pandemia. Então, assim, o banco sempre tem crise, porém ele sempre se recupera depois, até porque é o maior banco estatal do país, e ele não pode ficar lucrando muito de maneira ínfima, né? Porque o governo precisa receber uma parcela dos dividendos. Então você já tem meio que essa segurança. E claro que já observando o balanço do terceiro trimestre de 2026, de fato, o lucro não foi nada bom e teve queda em relação, né,
ao balanço ali do terceiro trimestre e segundo trimestre de 2025. Porém, já começou a ter alguns sinais de recuperação. Observa-se a queda da inadimplência. Perceba que a inadimplência de 30 dias, essa inadimplência, ela é muito importante porque é ela que vai se refletir na de 90 dias mais adiante, já começou a cair, mostrando de que talvez essa crise tenha ficado para trás. É uma grande probabilidade, né? Porque o banco ele já refez toda a sua carteira de crédito, já está trabalhando com uma concessão mais restritiva, então só vai começar a dar efeito agora e o banco vai colher esses frutos daqui em diante. Então perceba que a inadimplência já começou a se reduzir. Isso já é sim um bom sinal, né? Para o banco começar a ver um cenário de reversão de lucratividade. Se essa inadimplência reduzir de uma maneira mais consistente, o banco pode sim ter uma recuperação do lucro mais adiante. Não é à toa que as próprias projeções, né, do Banco do Brasil é num lucro na faixa de 18 a 22 bi nesse ano. Eles projetam já uma recuperação. Não, claro, não é aquele lucro expressivo de 22 a 26 bilhões, mas já é uma recuperação, porque se no primeiro trimestre lucraram ali 3,4 bi, é improvável que nos próximos trimestres esse lucro continue, porque se ele lucrar isso nos próximos trimestres, 3,4 bilhões, ele não vai bater nem a média do guidance, tá? Vai ficar ali em 13,6 bilhões. Então o banco já está prevendo uma recuperação meio que moderada a partir ali do segundo semestre de 2026, né? Então muito provável que no próximo tri a gente tenha um lucro na faixa de 4,5, 4,2 bilhão, e aí ele já começa a dar lucros mais expressivos de 5,8 a 6 bilhões, né? Podendo bater esse guidance de 18 a 22 bi, ficando no meio do caminho como aconteceu no ano de 2025. Então o banco já está projetando uma recuperação, por isso que a gestão colocou aqui, né, 18 a 22 bi de lucro. E claro que para mim não foi imprudente isso, até porque o banco já projeta recuperação com essas quedas da inadimplência. Então, a inadimplência já começando a se reduzir, isso já é um bom sinal. Fora que o patrimônio líquido do banco está crescendo, então o banco está saudável. Perceba que o patrimônio do sócio segue aumentando. Por isso que o preço sobre valor patrimonial está bom. Quando você pega o múltiplo atual da ação de R$ 21,11 e divide, né, pelo VPA, valor patrimonial por ação, que está na faixa, se não me falha a memória, de R$ 34, o banco aí está cotado por 0,62 vezes o seu valor patrimonial. E esse foi um dos melhores momentos para se comprar ações do Banco do Brasil, porque num momento de alta, o banco chega a subir para cima de uma vez o seu valor de patrimônio. Então o banco teria um potencial de valorização projetado de 149% de alta. Fora também os bons dividendos, né? Porque com essa recuperação do lucro, se você coloca aqui um valor de mercado de 120 bilhões, divide por um lucro na faixa de 30 bi, supondo que ele recupere parte desse lucro, nem estou supondo que ele recupere tudo, você teria um PL de 4 vezes. Então perceba que o banco está barato, trabalhando na tese de recuperação. Mesmo que o lucro líquido fique de lado, ele está barato, né? E se você projetando aqui um aumento do payout novamente para 40%, com essa recuperação de lucros lá na frente, você pode ter um yield de 10% ao ano. Então perceba que o Banco do Brasil virou um case de recuperação, né? Não é mais aquela tese enxuta, redonda, dividendos no curto prazo, é uma tese mais cíclica de recuperação. Mas as empresas, elas mudam o tempo todo, tá? Até pouco tempo atrás, Petrobras, Vale, também era uma tese cíclica de recuperação, virou uma tese de dividendo. Então não tem isso no mercado financeiro. Depende do preço que você paga. Se uma pessoa pagar muito barato, que nem pagou ali no Banco do Brasil a R$13, mesmo que o dividendo esse ano seja baixo, o banco lucre seus 18 bi, essa pessoa vai receber um bom dividendo, que se ele repassar 30% e essa pessoa pagou na ação, né, o equivalente a mais ou menos R$13, essa pessoa vai receber um provento interessante, porque ó, mesmo a R$13 está recebendo 7% ao ano. Então perceba que quanto mais o tempo passa com ações, menor o seu risco. Você nunca vai chegar a perder dinheiro porque você comprou o papel a preços irrisórios, né? E é isso que tem de acontecer no longo prazo. Agora, para quem está comprando agora, vai precisar ter paciência para essa recuperação acontecer e você começar a performar bem. Mas lembrando, pessoal, os momentos de oportunidade no Banco do Brasil, pelo menos ali, né, de transformação patrimonial, só acontece nesses momentos de incerteza, o que é difícil colocar no nosso psicológico, porque você vê todo dia a ação andando de lado, pagando baixos proventos, depois de repente tiver uma paulada, o banco muda completamente e dá aquela rentabilidade monstruosa. Isso aconteceu, agora que você tá aí comigo já engateando no final do vídeo, aconteceu muitos anos, ó, 2016 isso aconteceu, o banco estava passando crise pelo governo Dilma, anos depois a ação subiu
300% e pagou proventos monstruosos, reforçando o caráter cíclico do Banco do Brasil. O problema do Banco do Brasil não é nem a política, é o agro, tá? Se o agro vai mal, o banco acaba indo mal. Assim como a Petrobras vai mal se o petróleo cai e vice-versa. Como aconteceu aqui em 2004, ó, o banco subiu 1.500% na cotação com boom de commodities. Então, para quem fala que o banco é previsível, já esse conceito cai totalmente por terra, porque ele é bem cíclico. Mas não significa que ele é cíclico que eu vou ter que vender. Porque se a gente pega desde o Plano Real, o Banco do Brasil gerou uma rentabilidade monstruosa. Olha o valor patrimonial da ação. Momentos eufóricos pode chegar a 3 vezes, você pode ter uma valorização de 300%. Pegando aqui as ações do Banco do Brasil no longuíssimo prazo, a ação lá nos anos 2000 valia 22 centavos. E aí você vai fazer o seguinte cálculo, né? Hoje a ação está custando aí seus R$ 21,01 dividido por 22. A ação do banco se valorizou, dentre ROI e crescimento, 9.495%. Então isso por longuíssimo prazo, para quem não vendeu as ações do Banco do Brasil. Então você coloca aqui 9.500% de retorno numa lupa, né? De 26 anos no tempo, isso que está desconsiderando dividendos, você teve 19% ao ano na média. E você coloca isso aqui somado com um provento médio de 8%, você teve aí, né, 27% ao ano na média com as ações do Banco do Brasil. Então você vê que para quem vendeu foi mau negócio, porque se você ficou gerando 27% ao ano na média, sei lá, sobre um patrimônio de 10 mil reais, perceba que nem é tanto, é 10 mil, tá? Claro, depende da sua percepção, mas 10 mil para uma carteira gigantesca de longo prazo acaba sendo baixo. Você coloca 26 anos no tempo sem aportes adicionais, só para vocês verem o que aconteceu. Ó. Seu patrimônio se transformou em 4,9 milhões de reais. Então perceba que esses ciclos e essa ciclicidade é recompensada com uma boa rentabilidade. Só que, claro, para você que paga barato, porque para quem paga caro, conseguiu aí seus 16% ao ano, que não foi ruim, mas, né, olha a diferença aqui no patrimônio. Por isso que é importante você caprichar no preço, porque aí a sua rentabilidade no longo prazo vai fazer a diferença, ainda mais para quem tem pouco dinheiro, né? Para quem não tem muito dinheiro, a rentabilidade passa a ser o seu principal propulsor. Diferentemente de uma pessoa que já tem R$ 1 milhão, mesmo que ela gere 16% ao ano, olha o patrimônio dela lá no futuro. E aí, por isso que é importante você caprichar no preço. É uma única vez que vai ditar aí o seu futuro, tá? O preço acaba falando tudo pela sua carteira. E detalhe, pessoal, agora o Banco do Brasil está passando por um momento muito parecido com aquela época. Então você vê aí, valor patrimonial depreciado, preço-lucro alto, denotando o caráter cíclico do banco. São nesses momentos que surgem as oportunidades. Não dá para saber quanto ele vai girar, mas por uma probabilidade é muito melhor hoje um Banco do Brasil você ficar atento do que quando ele está em topo histórico, tendo recorde de lucros e pagando bons proventos. Aí todo mundo quer comprar, mas lembrando que ele é cíclico, né? A não ser que no futuro ele mude isso aí, passe a ser previsível como o Itaú, que começa a crescer sua carteira de crédito muito para PJ, ou cresça ali para consignado, coisa que vai acontecer, mas em partes. O banco ele sempre vai ser um player relevante no agronegócio. Então, você precisa entender de que o caráter cíclico do Banco do Brasil precisa ser acompanhado. E não podemos pagar qualquer preço, porque isso pode detonar a nossa rentabilidade no longo prazo. Qualquer boa empresa, né, você não pode pagar qualquer preço. O preço é o principal fator que vai determinar se você vai ter um bom retorno ou não lá na frente. E esse retorno que eu passo é para quem paga bons preços. Você vê quem pagou bons preços em 2021 ainda está no lucro, porque ó, tá com mais de 100% de rentabilidade, mais de 20% ao ano na média. Então perceba aí, preço, né, acaba fazendo a total diferença, ainda mais em empresas mais cíclicas como o Banco do Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. E para você que ficou comigo até o final, eu estou aqui com uma bela oportunidade para vocês. A planilha das ações mais baratas da Bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela acaba por ser uma planilha totalmente vitalícia e é mais barata do que o preço de uma pizza. E além disso, você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Olha só que benefício, tá? Automatizada em tempo real e ainda contém os melhores indicadores da Bolsa pelos grandes investidores. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura que a gente quer adquirir? Estará na descrição deste vídeo, o primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, deixe nos comentários sugestões e macetem o do dando like, porque ajuda muito no engajamento. E já comente aí
Se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva de longo prazo, em particular, tenho o Banco do Brasil na carteira, não estou comprando e vou permanecer na carteira. Vou esperar aqui, né, um tempo, até porque, como eu estou focando em outras ações, eu posso muito bem aqui voltar a aportar no Banco do Brasil, ainda mais essa região de preço de R$ 21 a R$ 19, que eu acho uma boa região de aportes. Isso na minha visão, você pode ter uma visão completamente diferente. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!